Olá, meus queridos, bem-vindos mais uma vez. Para quem não me conhece, está chegando agora ao canal, meu nome é Luiz, eu sou professor de língua portuguesa e hoje eu preparei um capítulo para estudarmos junto, um capítulo bíblico, é o capítulo 16 de Mateus. Muitas vezes nós encontramos pessoas que dizem, que reclamam, não entender a Bíblia e acham a Bíblia uma linguagem rebuscada, uma linguagem difícil de entendimento, uma linguagem arcaica. E é comum encontrar pessoas que usam né, essa justificativa de não entendimento da Bíblia. E eu não discordo, porque realmente havia um motivo pelo qual aquilo foi escrito naquela época e naquele contexto. Muitas vezes você vê pessoas pegam fragmentos da Bíblia, falam e a partir daquele fragmento desenvolvem suas teorias. A gente não pode esquecer, a profecia, né, não pode ter uma particular interpretação. Eu não posso pegar e interpretar aquilo e achar que aquilo é correto. Não, a Bíblia tem uma única forma de ser entendida porque ela foi escrita com aquele objetivo, ponto. Agora, para eu, por exemplo, entender, eu não gosto de pegar fragmentos, eu pego o capítulo inteiro para eu poder entender o contexto que foi dito aquilo. Eu não posso pegar um fragmento solto, eu vou elaborar coisas da minha cabeça. E então é importante entender isso. Mas vamos ao capítulo. Para você entender melhor, o capítulo se divide em 3 partes. Na primeira parte, Jesus Cristo ele vai falar com os saduceus e com os fariseus. Ele vai falar um pouco sobre a fé. Na segunda parte, ele vai falar sobre a personalidade dele, que ele vai falar sobre o princípio de revelação. E vai concluir o capítulo falando sobre a missão dos apóstolos após a sua morte. Né? Então vamos começar, eu vou ler o capítulo explicando para vocês o que ele está dizendo. E acompanhem comigo e verão que está literalmente o que está dizendo aqui. Vamos lá. E chegando os seus fariseus e os saduceus, e tentando-o, pediram-lhe que ele mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes, quando chega o entardecer, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não sabeis discernir os sinais dos tempos? Aqui ele chama a atenção dos fariseus porque eles estavam provocando Jesus Cristo. Eles estavam falando, se esse aí fala que é filho de Deus, então que mostre um sinal. Eles estavam provocando, tentando com que ele mostrasse sinais. E ele fala, olha, vocês buscam evidências, vocês buscam provas. Quando vê aí o céu escuro, vai chover. Não está escuro, está com sol, hoje não vai chover. Vocês vivem e se alimentam de evidências. Acho que se nós pararmos um pouquinho para pensar, hoje acontece a mesma coisa. Tem pessoas que só acreditam em Deus se aquilo for provado. Isso não funciona dessa forma. Porque existe um princípio, que é o princípio da fé. A fé é que move o conhecimento em você. Sentir e acreditar que existe, apesar de não ver, senão não teria nenhum exercício do seu poder de fazer as coisas acontecerem, se tudo fosse às claras. Então ele tem que ensinar o princípio da fé. Seria muito fácil Deus aparecer para todo mundo com a varinha de condão e transformando as coisas ao bel prazer de cada um. E não é assim que funciona. Nós é que temos que fazer as coisas boas acontecerem. E isso é o exercício da fé. E ele então, no versículo seguinte, ele fala: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os se foi. Ou seja, a única explicação que ele dá para eles, não vou dar sinais que vocês querem. O único sinal que eu posso dar para vocês é o que aconteceu com o profeta Jonas. Para a gente entender quem foi o profeta Jonas, ele foi um profeta que ele tinha, as escrituras relatam sobre ele tinha recebido uma designação de Deus para pregar a um povo, ao povo de Nínive. E as escrituras relatam que ele recebeu essa designação, mas ele tenta fugir dessa missão recebida de Deus. Então ele pega um barco, né,
e ele então tenta fugir daquela designação, né? Aí acontece uma grande tempestade e ele vai ser tragado por um peixe, né? Muito grande, né? Uma baleia, né? E ali ele vai ficar durante 3 dias no ventre desse grande peixe preparado por Deus. E ele permanece ali tentando, durante 3 dias e 3 noites, orando e tentando mostrar a Deus o seu arrependimento. Até o momento em que ele é vomitado à praia e finalmente decide ir até Nínive e cumprir a missão que ele havia recebido como designação de Deus. Então Jesus Cristo fala para eles: a única coisa que eu posso falar para vocês, fariseus e saduceus, é o que aconteceu com Jonas. Então espero que vocês se arrependam e que busquem que exerçam a fé. Eu não vou ficar aqui fazendo milagres para que vocês creiam em mim. E aí, deixando eles, ele continuou o caminho dele e foi em frente. E aí ele vai conversar com seus discípulos que estavam seguindo ele. Em algum outro momento, ele está reunido com seus discípulos, ele fala: olha, não sigam o que aconteceu com os saduceus e os fariseus. Não usem o fermento. O que é o fermento? É o que faz o bolo crescer, não é isso? Então não useis o fermento dos saduceus e dos fariseus, que só acreditam nas coisas vendo, né? Isso é o que fala aqui, olha, ele diz assim, ó. Ele fala assim: e passando seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de levar pão. E Jesus disse: olhai e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. É porque os discípulos estavam preocupados, os apóstolos, né, seguidores dele, estavam preocupados. Senhor, e aí, está faltando pão, como é que é? Vamos ter pão para cuidar dessa gente? Ele vai ter que falar: vocês estão aí, ó, com falta de fé. O que aconteceu com os fariseus e saduceus. Não façam o que eles fazem, né? E ele diz assim, olha: olhai e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Eles falaram com Cristo: Cristo, nós estamos assim, temerosos, porque falta pão, não trouxemos pão. E Jesus olha para eles e disse: por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Neste momento, é interessante porque no versículo seguinte ele vai chamar a atenção deles. Porque sabe quando você fala uma coisa para uma pessoa e você fala com a pessoa tentando fazer com que ela entenda um princípio e ela entende pelas beiradas? Ou seja, você ensina e explica um contexto, né, uma conversa qualquer, que aquela pegue o cerne da questão. E ela é fraca, ela tem dificuldade para entender, e ela pega pelas beiradas. Neste momento, quando ele fala com eles, ele não estava preocupado que eles entendessem sobre peixe e pão. Ele estava preocupado que eles entendessem sobre o exercício da fé. Então, olha o que ele fala no versículo seguinte: como não entendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardastes do fermento dos fariseus e saduceus? Ou seja, eu não quero que vocês se preocupeis com pão e com peixe, mas que se guardem de não ter essa falta de fé que tinham os saduceus e os fariseus. Isso acontece muitas vezes. Você explica uma coisa para uma pessoa, quer que ela entenda uma coisa e ela entende o que é mais supérfluo ou o que é a superfície, ela não consegue entender com profundidade a coisa, né? O profeta Isaías, ele disse isso certa vez. Pessoas que veem, mas não enxergam, ouvem, mas não escutam, mas não ouvem, uma coisa assim. Isso acontece muitas vezes. As pessoas pegam as escrituras, leem e não entendem o que está escrito aqui. Começam a usar e a falar pelos cotovelos, né? E aí sai muita bobagem. Então ele fala, então aí nesse momento, quando ele chama a atenção deles, ele segue. Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Ou seja, que eles não praticassem o que praticavam os fariseus, que não vivessem a crença ou a descrença do que praticavam os saduceus e os fariseus, que viam sempre buscando evidências e provas em todas as coisas. Muito bem, e aí ele continua dizendo, aí ele vai pegar e fala, e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe,
um pouco mais à frente, ele chama os discípulos e ele interroga seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? Então aqui já entramos na segunda parte do texto. É talvez a parte mais importante desse texto. Ele chama os apóstolos e ele quer saber: escuta, para vocês, quem eu sou? Talvez ele quisesse testar a fé deles, né? Para vocês, quem eu sou? E aí eles começam a responder para ele da seguinte forma. Lá no versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia, de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? Quem dizem que eu sou? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias ou um dos profetas. Naquele momento, eles comentam para Jesus Cristo quem as pessoas estavam dizendo quem ele era. Mas ele queria saber propriamente para a pessoa, né? Então ele olha para Pedro e fala: e vós, quem dizeis que eu sou? Então o Simão Pedro olha para ele e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro não falou: eu ouvi dizer, me disseram. Não, Pedro olhou para ele e falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo a Simão Pedro, fala: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Essa parte talvez seja a parte mais importante de todo o capítulo, porque aqui ele fala: não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Quando ele fala isso, ele está deixando claro que Pedro havia tido revelação pessoal, que ele orou a Deus e que Deus disse para ele, ele fala: não te revelou a carne, ou seja, não revelou a você, as pessoas aí, mas meu Pai que está nos céus. Deus é que revelou para Pedro quem ele era. E é exatamente isso que separa, o que distingue o verdadeiro crente, o verdadeiro seguidor do Evangelho, das outras pessoas. É isso que distingue a pessoa que está na luz daquela que está na escuridão de suposições e de achismos. Porque Pedro sabia que ele era o Cristo, o Filho de Deus, não porque alguém disse, mas porque o próprio Deus havia dito para ele. Então, esse é um princípio de revelação, onde Deus falou para ele quem era Cristo. Por isso ele fala: bem-aventurado és tu, Pedro, que não foram as pessoas que te falaram, não foram homens que te falaram, foi Deus. Então, essa parte é importante, né? Ou seja, a revelação era importante naquele momento, não é o que as pessoas haviam dito, né? Aquele que fala com Deus recebe a revelação e não é enganado pelas artimanhas, pelas opiniões, pelos achismos das outras pessoas, pelo engano, porque aquele que recebe a revelação direta de Deus, ele anda na verdade, ele anda na luz, ele vive a essência do Evangelho. Por isso esse capítulo é tão importante. E ele é tão importante porque ele revela um princípio e que muitas vezes a pessoa pega só o fragmento, mas não acompanha a sequência com que foi acompanhado, aí, com que foi relatado, foram relatados os fatos, até chegar nesse ponto, quando Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E que Cristo reage dessa forma. Então, depois que ele fala, que Pedro fala isso, então ele fala, ele cita Pedro, o nome de Pedro, chama Pedro e fala: não te revelou a carne e o sangue, mas o Deus que está no céu. Sobre esta pedra, né, tu és Pedro, sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui está uma grande confusão que a pessoa que está lendo o capítulo faz. Porque ele chama Pedro, porque Pedro chamava Pedro, mas ele fala: isso que aconteceu com você
sobre essa pedra, ou seja, sobre isso que aconteceu, essa revelação, a minha igreja vai ser edificada. Não que a minha igreja vai ser edificada sobre você, Pedro. As pessoas, de uma forma geral aí, tem uma confusão. Eles tomam o Pedro como sendo a pedra que Cristo faz referência. E Pedro é só um nome. A pedra que ele fala, que vai ser edificada a igreja, é o que havia ocorrido com Pedro, é a revelação. Ele fala, sobre a revelação vai ser edificada a igreja. A igreja de Cristo, ela não pode ser edificada por opiniões humanas, por opiniões de pessoas. A igreja de Jesus Cristo, ela deve ser edificada sob o princípio da revelação. Quer ver? Vamos entender melhor isso aqui, para a gente poder ver a confusão que acontece geralmente entre as pessoas. Por exemplo, em português, quando a gente pensa em Pedro, a gente pensa Pedro e pedra são duas palavras parecidas, então cria-se uma confusão quando ele fala Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Se eu pegar isso aí e for para o inglês, por exemplo, nós vamos encontrar, por exemplo, ele falando a mesma fala, ele falando com Pedro, é mais difícil confundir. Seria assim, ó. Ouviríamos isso. Em português, eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então a pessoa confunde Pedro com pedra. Em inglês seria assim, ó. And I also tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not prevail against it. Ok. Então aqui ele cita dois nomes diferentes neste momento, né? E ele fala Peter, que é o nome de Pedro, e Rock, que é a pedra. Então, em português é Pedro e pedra, mas em inglês, por exemplo, seria Peter e Rock. São duas palavras diferentes. Então, aí cria-se menos confusão do que em português. Pedro e pedra são semelhantes. Mas no inglês já seria Peter, que é o nome do Pedro, e Rock, que é a pedra. E como se ele falasse assim, ô João, sobre esta pedra, ô André, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Qual é a pedra? A pedra da revelação. Mas como é em português, Pedro e pedra são parecidos, então cria-se esta confusão. E aí vem o que acontece em seguida, né? Quando ele fala sobre a edificação da igreja dele, ele continua dizendo a Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Quando ele fala aqui que ele vai dar as chaves para Pedro, ele faz referência ao poder, à autoridade do sacerdócio. Quando você tem a revelação, você não é enganado pelas opiniões dos homens. E para agir na igreja de Jesus Cristo, você tem que ter a autoridade do sacerdócio para isso. Não pode ser qualquer pessoa se achar no direito de tomar para si essa honra. Tem que ter uma autoridade. E a autoridade, ele faz referência, inclusive, ao longo da Bíblia, em vários momentos, da autoridade do sacerdócio. Por isso, lá desde o Antigo Testamento, né, qualquer pessoa que podia tocar na Arca da Aliança, eram só os levitas, os descendentes de Araão. Tem que ter autoridade. Moisés, que era chamado e tinha autoridade. Então sempre houve autoridade. Em cada momento, os profetas eram chamados e tinham autoridades. E na igreja dele, ele era o profeta. Ele era o profeta. E os apóstolos que receberam essas chaves através da autoridade do sacerdócio. Eles tinham esse poder de agir na igreja dele. E com esses poderes, se for feito com esse poder, a ordenança que for feita, o que for feito em nome dele, é reconhecido aqui e reconhecido no céu. Ele poderia ter citado qualquer um dos apóstolos naquele momento, né? Mas Pedro, ele era o presidente dos 12 apóstolos. Quando Pedro morre e os apóstolos também, quando Jesus Cristo morre e os apóstolos morrem, a igreja de Jesus Cristo, então, ela vai começar a sofrer o que o apóstolo Paulo, o que outros apóstolos também, em alguns momentos falam aqui no Novo Testamento, de um período chamado de apostasia. Eu vou colocar aqui a referência. Cristo fala, né, que depois que ele for embora, vão ser introduzidas na igreja dele algumas falsas doutrinas, né,
homens que terão pele de cordeiro, mas serão lobos ferozes. Né? E ele fala que haveria o período da apostasia. O que é apostasia? É o afastamento da verdade. Ele fala que assim que ele morresse os apóstolos, a igreja dele passaria por um período de apostasia. Por quê? Porque ele era o profeta e os 12 apóstolos eram os que recebiam revelações. Ao morrerem, acaba a revelação. Por isso os homens começam a introduzir doutrinas falsas. É interessante entender que naquela época, quem fazia parte da igreja dele? Tinham os gregos convertidos, tinham romanos convertidos, tinham judeus convertidos. Mas o que Cristo vem pregando é uma coisa muito diferente do que eles então conheciam. E quando ele morre, os apóstolos começam a introduzir coisas erradas na igreja dele. O termo católico, para você ter uma ideia, ele foi aplicado na igreja cristã, na igreja de Cristo, no início do século II, ou seja, 200 anos depois, né? Depois que morre Cristo, morrem os apóstolos, todos os apóstolos, os seguidores continuavam, os membros da igreja continuavam, mas não tinha mais a revelação. Do mesmo jeito que ele profetizou que haveria uma apostasia, ele fala que antes da segunda vinda dele também haveria uma restauração de todas as coisas. Então, a igreja dele, daquele jeitinho que ele fez, seria restaurada novamente. Mas, por enquanto, vamos falar só da apostasia. Então, no século II, foi a primeira vez que foi usado esse termo católico, porque na Bíblia nem tem esse termo. E foi o primeiro registro que se tem, foi no século II, conhecido na epístola aos Esmerniotas. E quem escreveu foi um membro da igreja de Cristo daquela época, que na verdade ele foi um bispo da igreja de Jesus Cristo, chamado Inácio de Antioquia. Ele era o bispo de Antioquia. Deixa eu explicar. O termo bispo já existia na igreja de Cristo, lá em Efésios fala sobre isso. Aliás, tem vários versículos aqui, vários capítulos que falam sobre a estrutura da igreja. Vou colocar aqui, ó. E aí ele cita os cargos que a igreja, os ofícios que a igreja dele tinha. E existia sim um bispo. Só que esse bispo da igreja de Jesus Cristo, ele tinha umas características. E uma delas era que esse bispo fosse casado e marido de uma mulher, de uma só mulher. E ele cita, inclusive, que aquele que não tenha governo da sua própria casa, como teria governo da casa de Deus? Então, o bispo da igreja original de Cristo tinha que ser casado e marido de uma só mulher. Bom, no entanto, esse Inácio de Antioquia, né, esse membro da igreja, esse bispo da igreja, o que restou da igreja de Cristo, ele era um patriarca da igreja. Existiam patriarcas, que é outro ofício da igreja original. Existiam patriarcas em várias unidades da igreja. E ele, então, é que vai usar esse nome católica ou católico a primeira vez. Né? Antioquia é uma cidade que ela foi a terceira metrópole do mundo antigo, depois de Roma e Alexandria, no Egito, por volta de 110 depois de Cristo. Ele usou esse termo para descrever a igreja cristã como sendo uma igreja universal, ou seja, abrangendo todos os cristãos e presente em todos os lugares. Então foi a primeira vez que ele resolveu usar, mas Cristo já não estava na Terra, os apóstolos já não estavam na Terra, a revelação já não existia, porque tudo que era feito era sobre revelação. Então esse membro, que era esse Inácio de Antioquia, ele resolve então, ele era o patriarca, ele era um bispo da igreja de Jesus Cristo, e ele resolve então usar esse nome católico a primeira vez. Mas quem era esse Inácio? Ele era descendente de uma família pagã, isso aí está no Google, é só pesquisar, isso é história, é só você pesquisar, você vai encontrar, isso é história do início da igreja católica. Ele era descendente de uma família pagã, ou seja, não acreditava em Deus. Ele era descendente de uma família pagã, não romana, e ele se converteu ao cristianismo em idade muito avançada, ele já era idoso, né? Graças à pregação do apóstolo São João Evangelista, que passou ali pelas terras por onde ele morava, por onde esse Inácio morava, e ele então foi batizado, e ele então se converteu ao Evangelho. O título Papa foi adotado pela Igreja Católica para o bispo de Roma. Então, olha só, existiam bispos em vários lugares, né? Só que o nome que se dava, né, nessas situações
tinha esse bispo, e o patriarca seria o nome que passou a ser dado para aqueles representantes do que seria a Igreja de Cristo. Então, esse nome Papa ele foi adotado pela Igreja Católica para o bispo de Roma em vez de patriarca. Então, em lugar de chamar a pessoa de patriarca, ó, você vai ser o patriarca da Igreja Cristã, não, vamos chamar outro nome, vamos chamar o nome de Papa. Essa palavra Papa, ela originalmente significava papa, pai, né, ou papai, e passou a ser usado para o bispo de Roma como um símbolo de sua posição e liderança e primazia na Igreja de Cristo no Ocidente, na área ocidental. No primeiro milênio da Igreja Cristã, após a morte de Cristo, a Igreja Cristã tinha várias sedes importantes, como Constantinopla, Alexandria, Antioquia. É importante entender que no ano 380 depois de Cristo, quem proclamou o cristianismo como religião oficial do Estado foi o imperador Teodósio. Roma dominava todas aquelas regiões. Roma dominava o mundo naquela época. Desde Jerusalém, todas as regiões que dominavam era Roma. E Roma, então, ela veio que a perseguição aos cristãos era assim, você matava 100 cristãos, no dia seguinte tinha 200. Então o que eles fazem? Ele vai usar do cristianismo para poder fortalecer até o poder de Roma, que começava a ficar em decadência, né? E não adiantava matar cristão. Ele vai adotar, então, o cristianismo como a religião oficial do império, através de um edito chamado Edito de Tessalônica. Ele vai reconhecer, olha só, de extremo perseguidor aos cristãos, ele vai adotar agora o cristianismo como a religião oficial do Império Romano, através desse edito, né? Mas então vamos lá. Então isso é importante entender esse princípio da Igreja Católica, que se fala pouco sobre isso, né? Muito bem, então o que acontece? Que ao longo dos séculos a Igreja Romana desenvolveu a doutrina dessa primazia do Papa. A Igreja Ocidental, com sede em Roma, ela começa a desenvolver uma compreensão de que o Papa ele seria o representante, o que dominaria, o que seria o oficiante de Deus na Terra. Só que ele estava em Roma. E, claro, existia patriarcas em várias unidades da Igreja. Por que esse nome Papa, sendo o nome, a nomenclatura que representaria toda a Igreja cristã no mundo, tinha que ser de Roma? Por que não poderia ser de outras denominações, de outras unidades da Igreja? E daí é que a gente tem um outro bispo, que seria o bispo de Constantinopla, que também lá havia um patriarca. E ele, então, o patriarcado de Constantinopla deu origem ao título de patriarca ecumênico, do mesmo jeito que houve o bispo de Roma, e havia esse bispo em Constantinopla, só que o bispo de Roma, ele usou Pedro, devido a essa escritura mal interpretada aqui, ó, ele usou Pedro como se fosse o símbolo, o primeiro papa da Igreja Católica. E, paralelo a ele, o bispo de Constantinopla também se autoproclama, né, o que ele acha que deveria ser o papa, né, representante de Deus na Terra, só que em lugar de ele usar o Pedro, ele vai usar o apóstolo André. E então você tem essa divergência, né, porque os patriarcas eles começam a divergir sobre pontos de doutrina. Volto a falar da apostasia que foi predita que aconteceria após a morte de Cristo e os apóstolos. Com essas divergências, cada patriarca achava que deveria ser o único representante. Então essas divergências elas começam a surgir entre as igrejas do Oriente, as igrejas cristãs do Oriente, com as igrejas cristãs do Ocidente. Por isso que surgem esses dois papas. A autoridade do patriarca se fortaleceu ao longo do tempo, especialmente após a divisão do Império Romano e a ascensão de Constantinopla como capital do Império Bizantino. O patriarca de Constantinopla, também chamado de patriarca ecumênico, defendia a unidade e a liderança espiritual da Igreja Ortodoxa, sendo considerado o primeiro entre iguais, entre os patriarcas autocéfalos, ou seja, ele achava que ele deveria ter essa mesma primazia que o de Roma. Sua autoridade, estabelecida ao longo dos séculos, deriva de sua posição como sucessor do apóstolo André, o que é diferente da sucessão do apóstolo Pedro.
Olha a confusão aqui, ó, desse versículo, porque aqui eles consideram Pedro. Se realmente fosse Pedro, não haveria essa confusão aqui dos próprios patriarcas iniciais, os membros iniciais da igreja cristã, terem André como possibilidade de ser o representante. Então aqui você tem claramente que a pedra que ele fala não era Pedro, a pedra era a revelação, porque o patriarca de Constantinopla, ele segue André e não Pedro. Então você tem aí duas igrejas católicas. O André é líder da Sé da Constantinopla, que se tornou um importante centro do cristianismo oriental. Houve um período chamado Cisma do Ocidente, isso é história, tá lá, pode pesquisar, qualquer fonte aí, é só buscar no Google, essa história. Em 1378 e 1417, foi o que nós chamamos de Cisma do Oriente, onde houve uma disputa por quem seria o verdadeiro Papa, com diferentes papas, ou seja, vários patriarcas, reivindicando a cadeira papal. Mas este foi um evento diferente e posterior ao Cisma do Oriente. Então isso é fato da origem da Igreja Católica. A apostasia, ela foi exatamente, ela começou a acontecer com a morte de Cristo e os apóstolos. Aquela igreja de Cristo já não existia mais na Terra. E a partir daí, aí começaram a surgir milhões de igrejas no mundo todo. A igreja de Cristo original já não existia mais. A confusão de papas, de patriarcas e papas nesse período é história. Mas tem pessoas que são cegas. Tem pessoas que são cegas porque não pesquisam, está aqui, mas tem uma coisa na cabeça que é defender aquilo e não vai poder ter nenhuma justificativa diante de Deus um dia, porque ele vai cobrar isso, está lá. Por que você não pesquisou? Está lá a história, aconteceu assim. Né? E foi profetizado, está aqui na Bíblia. As pessoas usam isso aqui, mas não entendem, está aqui. Ó. Primeiro fala da apostasia, vou colocar aqui agora ó, a escritura, e fala também da restauração. Fala que antes da segunda vinda de Cristo viria a restauração de todas as coisas. Né? Então isso aí ficou claro sobre essa fundação da Igreja Católica, que da Igreja Cristã de Cristo não tinha basicamente nada, porque começa então a ser introduzida uma série de coisas que até então não existia na Igreja Cristã. Por exemplo, terço. Não existia terço na Igreja Cristã, criação da Igreja Católica. A hóstia consagrada não existia. A transubstanciação do corpo em hóstia também não existia. Então foi introduzida pela Igreja Católica. A adoração à Virgem Maria. As Escrituras falam, não adorar a imagem de escultura, não rezar para nenhum santo, só a Deus. Essa introdução à adoração e à oração a santos, né? Criação da Igreja Católica. Então eu vou colocar aqui várias coisas e a fundação, quando surgiu pela Igreja Católica, e não pela Igreja Cristã, não pela Igreja verdadeira de Jesus Cristo. Né? Bom, então aí já vem para a terceira fase do capítulo, né? O capítulo continua e ele vai falar aqui agora, ele vai orientar os discípulos sobre a missão deles. Né? Quando ele fala para esses discípulos, é importante porque o grande mal que a gente vê hoje na humanidade é buscas, né, de verdades, né, no mundo através de evidências, de provas, né, e esquecem que a fé é um pilar, né, que a gente tem que praticar. Mas ele continua dizendo assim, que olha, e desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir em Jerusalém e padecer, aqui ele fala, e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes. Aqui ele vai falar sobre os sofrimentos que viria, né, a posterior aos sofrimentos que aconteceria. E tem um momento interessante que o apóstolo Pedro, ele fala assim, mas o senhor tem poder, por que o senhor tem que passar por isso? Evita isso, né? E nessa hora ele chama a atenção de Pedro, porque ele vê que Pedro, ele enfraqueceu na fé. E ele chama a atenção de Pedro, porque ele percebe que Satanás estava tentando Pedro, e Pedro enfraquece na fé naquele momento, né? E ele fala assim, que olha, para trás de mim, Satanás, no versículo 23, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então ele fala, Pedro, por que você está fazendo isso? Você sabe que eu vou ter que passar por isso? Você enfraqueceu na fé agora? Ele adverte, ele fala com Pedro, chamando a atenção de Satanás, que estava tentando Pedro. E então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perdeu a sua vida por causa de mim, achá-la-á. Ele começa a falar que há advertência ao que acontece com a humanidade hoje. As pessoas vivem em busca de acumular bens. Quantos carros na garagem,
quanto dinheiro tem na conta, só acumular bens, ele não é contra a riqueza, mas é o acúmulo excessivo de bens e só e exclusivamente isso, e esquece da parte espiritual. Ele fala que adianta você ter tanto prestígio, fama, 1000 autógrafos e seguidores, e dinheiro e reconhecimento, e perder a sua alma. Não adianta nada, você vai morrer e não vai levar absolutamente nada. Então você tem que priorizar o conhecimento, que isso é que vai salvar. Agora, se você segue essas interpretações erradas da Bíblia por aí, que está cheio, né, interesseiros, homens que pregam as escrituras para ganhar o dinheiro, e tem muitos seguidores que são fracos na fé e não estudam o que dizem as escrituras. Né? E ele termina dizendo, em verdade vos digo que alguns hados que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem. Ele termina o capítulo, então, falando aqui, fazendo aqui uma profecia, dizendo que entre eles haviam alguns que não provariam a morte. Mas isso é o assunto para o próximo vídeo, né? Falar sobre esses que não provariam a morte até a sua segunda vinda. Espero que você tenha entendido. É um capítulo interessante, mas que precisa ser entendido corretamente, né? Porque senão a gente acaba fazendo um monte de coisa errada e no último dia, quando estivermos diante dele, ele vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não os reconheço. Não adianta fazer uma coisa com boa intenção. Não basta, boa intenção, o inferno está cheio. E ele não vai reconhecer, porque está aqui. Basta procurarmos a fonte. Espero que você tenha gostado e se gostou, compartilha, coloque seu gostei e coloque aí as suas perguntas ou dúvidas que eu terei o prazer de responder. Até o próximo vídeo.